Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, 20 de agosto de 2021, vamos iniciar nossa aula de literatura infantil. Na nossa última aula, de 13 de agosto, que foi sexta-feira passada, iniciamos o novo paradidático da unidade, né? Bia Baixinha. Após a leitura, realizamos duas atividades, que foi na página 25 e na página 26. Vamos fazer a correção. Depois vamos falar um pouco sobre o tema muito importante que esse livro nos traz, certo? E depois vamos refazer a leitura, tirando algumas dúvidas. E vou deixar para vocês mais duas atividades, certo? Então, vamos lá. Na atividade da aula do dia 13, que foi sexta-feira passada, na página 25, foi logo o início mesmo das atividades sobre Bia Baixinha, né? Sobre o novo paradidático. Então, as atividades, lembrando que são realizadas aqui, né? Trabalhando com a literatura infantil. O nosso novo paradidático é este aqui, tá? Já trabalhamos a Briga do Sol e da Lua, a Fada das Folhas e agora estamos com Bia Baixinha. Então, na primeira atividade, na página 25, pediu o seguinte: pinte o quadro que representa Beatriz no início da história. Então, não era apenas uma palavra, né, que representava Beatriz. Logo no início da história, no início do texto, né, vem dizendo como era Bia, né? Vou contar a história de uma menina especial. Seu nome é Beatriz, uma garota sem igual. Travessuras a valer, traquinagens de montão, uma criança levada com um grande coração. Então, logo aí temos travessura, levada, traquina. Ela não era uma menina chata nem triste, mas era alegre, certo? Então, devemos pintar 4 retângulos aí com as seguintes palavras: travessa, levada, traquina e alegre, certo? Na atividade 2, na escola, Bia tinha muitos amigos e brincava de muitas coisas. Escreva o nome das brincadeiras abaixo. Então, tem pula corda, casinha ou então boneca, comidinha, né? Bola de gude, futebol, amarelinha e peão, certo? Então, foram essas brincadeiras, essas as seguintes brincadeiras, né? Seguindo a sequência aí na vertical, tá? Na horizontal. Pula corda, ao lado vem casinha ou boneca, depois vem bola de gude. Na parte de baixo temos futebol, amarelinha e peão, certo? Essa é a sequência correta. Já na página 26, tem uma imagem que vocês deveriam identificar circulando o erro. O erro aí é uma criança empurrando a outra, né? Na sala, muitos falaram por que os outros dois não ajudaram, né? Mas aí a gente, depois de um tempo, depois de conversar bastante sobre a cena, a gente viu que é porque os dois estavam brincando, né? Estavam envolvidos com a brincadeira, então não tinha como ver aí o outro coleguinha empurrando, né? Então, o erro da cena é uma criança empurrando a outra. Atividade 4. Precisamos observar e evidenciar as qualidades de todos. Todos nós temos qualidades. Escolha 3 colegas e escreva algumas qualidades deles. Então,
ficou bem livre para que vocês colocassem colegas de turma, né? Colegas da vizinhança, ficou bem livre para que vocês escolhessem 3 colegas, tá? Colocou o nome no retângulo, escreve as qualidades do colega aí. Então, no primeiro retângulo, coloca o nome, escreve as qualidades. No segundo, o nome do colega e escreve as qualidades dele. A mesma coisa no terceiro retângulo. Escreve o nome do colega e escreve aí quais as qualidades dele, o que é que ele tem de melhor, tá? Embaixo, pergunta aí você, quais são suas qualidades? Não se esqueça delas. Então, você também deveria colocar aí as suas qualidades, né? O que é que você tem de melhor, o que é que você sabe fazer, né? O que é que você faz melhor. Então, são suas qualidades. Todos dois aí, o 4 e essa questãozinha aí dentro do 4, resposta pessoal, certo? Lembrando que tia Shirley fica muito feliz quando vocês mandam aí o retorno, né? Porque aí eu conheço mais sobre vocês, tá? Numa questão dessa, eu conheci as qualidades de Brenda, de Leonardo, né? Que me mandaram essa atividade. Então, eu conheci mais ainda, né? As qualidades de vocês, certo? Então, é bem importante esse retorno das atividades. Pois bem, como eu falei no início, né, do vídeo, o livro paradidático da unidade Bia Baixinha, ele traz um tema muito importante, né? Ele vem falando sobre bullying, né? E foi justamente o que Bia sofreu, né? Assim que entrou na escola, a escola nova, né? Novos colegas e de imediato ela não foi bem recebida. Eles começaram a julgá-la pelo tamanho, pelo, pelo biotipo, pelo corpo dela, né? E começaram a julgar, a fazer julgamentos e a perturbá-la, né? Começaram a cometer bullying, né? Então, eu trouxe para vocês algumas coisas sobre esse tema que é bem importante. Eu falei em sala, que na nossa sala, a gente não tem esse tipo de problema, né? A turma é bem amiga um do outro. É muito difícil ouvir alguma coisa desse tipo. Quando acontece de fazer algum comentário sobre alguma pintura, alguma coisa que o colega fez em sala, que eu vejo que gerou constrangimento ao colega, eu vou lá e converso com a turma toda, eu converso particularmente com quem falou, chamo o colega que se sentiu ofendido, se resolve ali naquele momento e depois de um tempo eu levo para toda a turma como forma de exemplo, não citando os colegas é, envolvidos na situação, né? Mas eu levo assim para o cotidiano, para a vida, né? O que é que não deve ser feito usando o acontecido como exemplo, certo? Então, mesmo assim, é muito difícil eu ter esse tipo de problema com a turma do segundo ano, porque a gente preza bastante a questão da educação, do respeito ao colega, não é? E quando vem acontecer, é muito raro, e quando vem acontecer, a gente resolve no ato, né? Para não deixar nada para depois. Então, bullying, conflitos entre crianças e adolescentes são muito comuns, né? São naturais, né? Pois trata-se de uma fase de insegurança e autoafirmação. Ou seja, a criança tem a timidez dela e outras estão querendo ali se impor, né? Se mostrar, evidenciar suas qualidades, certo? Aí acontece porque se trata dessa fase, é uma fase que toda criança passa.
Porém, quando os desentendimentos são frequentes e partem para humilhação, é aí que o bullying prolifera. Pois bem, pode acontecer os conflitos, é muito natural. Mas quando esses conflitos, esses desentendimentos ficam frequentes diariamente, todos os dias tem alguma novidade, alguma coisa ali com aqueles dois ou com o grupo, e começa a ser humilhante para algum deles, alguém está sofrendo com aquela situação, aí sim é considerado bullying, tá? O bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica. São violências onde o bullying pode acontecer quando alguém quer bater no outro, chega a bater por qualquer motivo que não é necessário, não é o certo. Ou quando fica com violência psicológica, que é aquela em que fica tirando onda, rindo do colega, colocando apelido. Então, a prática pode ocorrer na parte da violência física ou na violência psicológica. É uma prática intencional, quer dizer que a outra pessoa quer fazer aquilo, sabe que aquilo ali vai fazer mal ao outro, e repetidos, quer dizer que constantemente, todos os dias, acontece alguma coisa. Cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima, certo? Aí é caracterizado o bullying. O termo em inglês, bullying, é derivado da palavra bully, que quer dizer tirano, brutal, mal, certo? Ruim. Então, vem desse termo aí. Aos poucos, o combate efetivo ao bullying vem ganhando importância na mídia e em ONGs, que estão empenhadas em campanhas de anti-bullying. Isso porque essa prática tem aumentado consideravelmente nos últimos anos no país e no mundo. Então, nos últimos anos e atualmente, né, vem aumentando muito os casos de bullying, certo? Seja por qualquer motivo, a cor da pele do colega, o tipo do cabelo, o biotipo, né, que é o corpo do colega. Pode ocorrer porque o colega é baixinho ou é alto. Tudo é motivo para se criar um bullying. O problema é, se aquilo ali está causando mal para o outro, é bullying. Se está constantemente, está repetido, bullying. Certo? Então, ainda bem que algumas ações estão sendo realizadas voltadas para o combate ao bullying, tá? Nas escolas, as agressões geralmente são praticadas longe das autoridades, né? Longe da direção, da coordenação. Ocorrem normalmente na entrada ou na saída do prédio, ou ainda quando os professores não estão por perto, não é? Pode acontecer dessas formas. Quando está entrando, um grupinho está lá esperando o outro entrar e começa a dizer coisas com os colegas, né? Na saída do mesmo jeito, ou então quando o professor não está por perto. Existe uma lei sobre o bullying escolar. No dia 6 de novembro de 2016, foi sancionada no Brasil pela presidente Dilma Rousseff a Lei 13.185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática. É um combate a essa prática de bullying, tá? Esse ato de repetidamente estar provocando o outro. A lei torna a luta contra o bullying escolar
uma política pública de educação e implementa ações que visam a erradicar, quer dizer, acabar com o bullying por meio de campanhas publicitárias e capacitação dos profissionais da educação. E o diálogo mais estreito entre escola e família. O que é que acontece? Essa lei, ela vem trazendo ações voltadas para o combate ao bullying. Aí, essas ações vêm também através de campanhas publicitárias, ou seja, na TV, no jornal, na internet, campanhas publicitárias contra o ato, tá? Contra o bullying. E também capacitação dos educadores, do pessoal que trabalha na área escolar, para saber lidar com essa situação. Também uma conversa melhor entre família e escola para poder saber o que é que está acontecendo com a criança, certo? Porque muitas vezes a pessoa nem percebe que aquela criança está sofrendo bullying, né? Mas aí tem algumas coisas que a criança passa a fazer que não fazia antes, que são sinais de que ela está sofrendo bullying, né? Graças a Deus, a nossa escola está bem preparada contra o bullying, não é? Para combater o bullying, a gente vem sempre conversando sobre isso. Tia Magna está sempre ali, ó, no pé de toda a escola, de toda a turma, de todas as turmas, para que isso não aconteça. E todos nós, professores da Escola Dinâmica, ligadíssimos e preparados para poder identificar e assim ajudar e acabar com o bullying, certo? Pois bem, como é bem importante, né? Porque é um tema que a gente sabe que acontece muito, não é? E hoje em dia, com a internet, a gente sabe que tem o cyberbullying, que causa muito mal a algumas crianças e adolescentes, certo? Porque mexe mesmo com a cabeça da pessoa, não é? Mexe com o psicológico, quando não mexe com o físico, não é? Quando não vem através da violência física, certo? Lembrando aí a história de Bia Baixinha, né? Quando ela iniciou na escola nova, ela, no primeiro dia, ela já estava super animada, porque ela ia para a escola nova, né? E na escola anterior, o paradidático vem dizendo aí que na escola fazia sucesso com a turma, né? Brincava, estava sempre animada na hora de estudar. Ela achou que ia ser a mesma coisa na escola nova, já que os pais precisaram trocar de emprego, né? O pai dela, no caso, precisou trocar de emprego e precisou mudar de cidade. Ela, no primeiro dia da escola, ela se levantou super ansiosa, né? Super animada, para poder conhecer a escola nova. E, para surpresa dela e tristeza, ela foi muito mal recebida, não é? Ouvindo coisas grosseiras como baixinha, gorda, metida. E ela se perguntava como que eles poderiam estar dizendo aquilo com ela se eles mal a conheciam, se era o primeiro dia ali na escola. Isso é que é chamado de preconceito. Você não conhece a pessoa, mas mesmo assim você começa a julgar a pessoa pela aparência, pelo corpo, pela altura da pessoa. Então, é super errado isso, tá, gente? Preconceito é super errado. A gente precisa conhecer o outro, se dar essa oportunidade de conhecer o outro, para assim a gente ter um conceito formado, né? Uma opinião formada sobre aquela pessoa. Então, Bia foi maltratada o tempo todo dia sem parar. Tratamento ruim era difícil de aguentar, realmente. Então, a sua alegria foi aos poucos se esvaindo, foi desaparecendo, né?
E os pais começaram a perceber que ela não estava bem. Então começaram a perguntar se ela estava feliz na escola, o que estava acontecendo com ela, porque viam que a filha não estava tão feliz quanto antes. E ela dizia que não estava acontecendo nada. Dizia que estava tudo bem, que estava tudo legal. Só que ela estava sofrendo com aquilo. E os pais perceberam, né? E pediu para que ela falasse a verdade. Foi aí que ela contou que estava muito chateada porque ninguém gostava dela na escola nova. E eles não tiveram nem a oportunidade de conhecê-la, né? Então os pais foram até a escola, conversaram com a professora. A professora teve uma ideia, grande e brilhante ideia, de fazer uma campanha contra o bullying, né? Então, explicou aos alunos coisas bem essenciais, né? Falou sobre o bullying, o que era, falou sobre a questão das leis, né? E colocou para os alunos que se fôssemos todos iguais, que a beleza da vida, o bom era a diferença. Porque se fôssemos todos iguais, ia ser muito sem graça, né? Imagina aí, todos com a mesma altura, todos com o mesmo jeito, com o mesmo rosto, a mesma cor da pele. Então ia ser muito chato, porque quando a gente vê algo diferente de nós, a gente vê o quanto aquilo ali pode enriquecer a nossa vida, né? Porque a gente está trocando experiências, estamos aprendendo um com o outro, não é? A gente vê bastante essa diferença entre a nossa turma, né? Nossa turma é totalmente um diferente do outro, no jeito, na postura, no, no andar, no falar, no jeito de estudar. Então, graças a Deus, somos todos diferentes, né? Na aparência, porém iguais no direito, né? Temos o mesmo direito que o outro tem, tá certo? Então, a professora, depois da campanha, viu que a turma toda voltou a se alegrar, né? E começaram a espalhar, fora bullying, coisa feia, na escola não entra mais, pois as nossas diferenças nos tornam especiais. E é essa mensagem que eu deixo para vocês, que a gente precisa se amar e amar o próximo, né? Amar o amiguinho, tratá-lo bem, tá? E pensar. O que é que a gente deve pensar antes de fazer alguma coisa com o colega? A gente precisa pensar, se o colega estivesse fazendo comigo aquilo ali, será que eu iria gostar? Então, se a sua resposta for não, não, eu não iria gostar, então não faça de jeito nenhum com o outro, tá certo? Pensa, se o colega fizer comigo, será que eu vou gostar? Então, se a resposta for sim, ótimo. Se for não, se você pensou e viu que não iria gostar da situação, então não faz, tá certo? O que a gente não quer para si, não dá o outro, tá? Para exercitar aí, continuar exercitando, né? Bia Baixinha, eu vou deixar para vocês a página 27 e 28. Nas 27, atividade 5, liste as suas brincadeiras preferidas. Ainda voltando para o início do texto, onde Bia brincava bastante com os colegas na escola anterior. Tem aí algumas linhas, você pode explorar bastante, tá? Suas brincadeiras preferidas. No 6. E no recreio da escola, do que você brinca com seus colegas? A gente sabe que estamos num momento bem diferente, né? Estamos voltando aos poucos. Para vocês que estão em casa, vocês podem fazer aí um desenho da brincadeira que vocês mais gostavam quando estavam presencial, tá certo? Então, faz aí o desenho, dá um colorido para ficar bonitinho, né? E
Continuando aí a atividade 7, na página 28, eu tenho: o pai de Beatriz mudou de emprego e toda a sua família teve que mudar para outra cidade. Encontre no labirinto abaixo o caminho do novo lar deles. Então, tá aí o labirinto. Na parte de cima, a família de Beatriz e embaixo a casa nova. Levem-os aí até a nova moradia. 8. Como Beatriz se sentiu ao chegar na escola nova? Troque os símbolos por letras e descubra. Cada símbolo aí corresponde a uma letra. E essa letra vai formar a palavra de como Bia estava se sentindo na nova escola. Certo? Então, encerrando nossa aula de literatura infantil hoje, 20 de agosto de 2021, deixo para vocês essas atividades no nosso livro, Trabalhando a Literatura Infantil. Façam a leitura novamente, é sempre bom reler o texto, né? Até para entender melhor, tá? Cada vez que eu leio um texto, eu entendo de uma forma mais ampla, né? De uma forma melhor, tá? Então, um cheiro no coração de vocês. Até a próxima aula.